Salve rapaziada, mais um videozinho aqui pra vocês no canal. Hoje o tema do vídeo vai ser Fibonacci. Mas antes de começar as explicações, peço que vocês voltem nos outros vídeos que já estão lançados aqui no canal, certo? Sobre pullback, suporte e resistência. Está sendo bastante utilizado, Fibonacci já é uma linha de conhecimento mais avançada no mercado financeiro. Precisa já estar sabendo como utilizar pullback e linha de resistência e suporte. Então volta no outro vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, qualquer coisa também deixa aqui nos comentários. Volta no outro vídeo, assiste eles de novo até entender, e aí sim vocês podem assistir esse vídeo com tranquilidade para entender melhor o que é a Fibonacci, certo? Vou estar iniciando aqui no Paint para vocês. Antes também, acabei esquecendo de falar, deixa o like, tá? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para estar ajudando a gente. E me segue lá no Instagram, vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Então já dá uma ajudada lá, que também eu tô postando conteúdo para vocês lá no Instagram. E vai ter uma notícia para vocês no final do vídeo. No outro vídeo eu tinha falado que na segunda a gente já tá fazendo um lançamento. Hoje eu vou deixar para vocês claro sobre o que é. Vou deixar para falar no final do vídeo, para deixar a explicação contínua e sem pausa, certo? Começando aqui a explicação, a gente vai vir aqui no Paint, só para ensinar vocês o básico, e depois a gente vai para o gráfico da Polarium, que é a corretora que eu estou utilizando, que para deixar mais claro, né, na visualizações em formato de velas. Levando em consideração também que eu utilizo nessa estratégia, em toda a estratégia que eu vou explicar para vocês aqui no canal, mais especificamente, eu utilizo velas M5, no formato de M5, por conta de ter mais tempo de operação, mais fácil de analisar, e o melhor até para visualizar do que a de M1, certo? Na Fibonacci, a gente sempre vai tratar na variação do preço. Lembra que quando eu expliquei para vocês no suporte e resistência, a gente vai traçar duas linhas no suporte e resistência, certo? E o gráfico ele vai estar aqui no meio. Esse gráfico aqui, você querendo ou não, ele não é um gráfico que tem, como falado já no primeiro vídeo, uma tendência de alta nem uma tendência de baixa. Ele está bem, vamos dizer assim, lateralizado, né? Ele está bem centralizado no suporte e resistência. Na Fibonacci, a gente já vai trabalhar ela em cima de uma linha de tendência de alta ou de uma tendência de baixa. Nunca vamos trabalhar com ela numa lateralização do gráfico, certo? E no final de tudo, basicamente, a Fibonacci vai ser traçada em cima dessa LTA, LTB, e vai funcionar, né, como uma linha de resistência ou uma linha de suporte, para facilitar a visualização das entradas, onde vai ser melhor ter aquela entrada. E o Fibonacci, a maioria das vezes, você consegue fazer várias entradas. É uma estratégia que você pode utilizar para fazer várias entradas já, de acordo com a análise, e já retirar o dinheiro, né, o que você tem na cabeça, que você entrou para fazer, sempre tendo essa responsabilidade também, e já poder aproveitar o dia, certo? Na Fibonacci também tem que ter um pouco mais aprender um pouco mais sobre gerenciamento, tanto do que você depositou, tanto da onde você quer chegar. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Vou explicar para vocês aqui o que seria a Fibonacci. A gente vai ter o gráfico, como eu disse, né, que eu vou fazer em formato de linha para vocês. Ele sempre vai ter essa tendência de alta e depois pode ter essa tendência de baixa aqui, né? É o que a gente espera. Na Fibonacci, a gente vai pegar a linha e a gente vai traçar desse pavio, do pavio mais baixo do gráfico, sempre pelo pavio, tá? Vai traçar desse pavio, dessa vela mais baixa, até o pavio da vela mais alta. Isso aqui se configurando uma LTA, certo? A partir do momento que vocês traçarem essa linha, vocês vão perceber, né? Então a linha vai estar traçada aqui, basicamente aqui. Vocês vão perceber que aqui em cima ela vai ter o 100%. Então ela vai estar traçada aqui e aqui vai ser o 100%, certo? A tendência desse 100% é o quê? O preço sempre retornar para essa variação aqui, entendeu? Então, como vai ser traçada a Fibonacci, o preço sempre vai ficar dentro dessa variação, de acordo com a Fibonacci que você traçar, certo? É bom usar até períodos longos, não períodos muito curtos, mas para a Fibonacci ficar bem estabilizada no gráfico. Aqui a gente sempre vai analisar, são 3 pontos de força que a gente analisa na Fibonacci, que vai ser o 38, vai ser as linhas, você vai visualizar melhor no gráfico da Polarium, mas assim, ele vai ser em 3 linhas, né? A gente vai analisar melhor, vai usar como 3 pontos de força, que vai ser o 38, o 50 e o 61. Essas são os nossos melhores pontos de visualização. O gráfico, ele vai ficar relativamente aqui no meio. Pode ter outra linha aqui de 25, eu não tô lembrado agora, mas vai ser o 28, né? Não tô lembrado agora o valor. Porque, como eu disse, o foco nosso é 38, 50 e 61. Vai ter uma linha aqui e a gente não vai dar muita importância para ela, certo? Basicamente, isso aqui é a Fibonacci, ó. Vai se traçar essas linhas, a gente vai concentrar nesses 3 pontos e o gráfico vai estar aqui no meio. E, como eu disse para vocês, a Fibonacci nada mais, nada menos vai funcionar como uma linha de suporte para a gente estar analisando o gráfico e estar podendo fazer as nossas entradas, certo? E daí, como a gente
tá falando de linha de suporte, a gente vai usar toda a teoria de linha de suporte e resistência e pullback. Então, por isso que eu falo para vocês, não dominam esses 3 pontos ainda, volta no outro vídeo, assiste eles lá, não tenham dúvida nenhuma, certo? Comenta, pergunta, vou estar respondendo. Tirem todas as dúvidas, entendem certinho para entender melhor Fibonacci, certo? Então aqui a gente vai ter essas 3 linhas e a gente vai estar operando em cima delas. Levando em consideração que esse 100%, ó, essa linha aqui vai ser a linha de 100%, vai estar aqui mais ou menos. A gente sempre vai, esse preço ele sempre vai corrigir para isso aqui, entendeu? Para esse 100%. Essa é o nosso foco. Aqui tá parecendo um 5, né? Mas é um 6. Vou estar mostrando para vocês agora na Polarium para ficar mais fácil a visualização de vocês, certo? Aqui a gente tem a corretora. A gente vai estar entrando aqui no mesmo lugar onde a gente traça as linhas de suporte e resistência. A gente vai ter aqui, ó, Fibonacci Lines, né, que seriam as linhas de Fibonacci. A gente vai pegar do ponto mais alto do gráfico até o ponto mais baixo para traçar essa linha, levando em consideração. Aqui, ó, a gente pode ver que é uma linha de tendência de baixa. Qualquer coisa, explico melhor para vocês no Paint também no final, porque basicamente vai ser a mesma coisa, certo? Do que a linha de tendência de alta. E a gente levando em consideração, vamos sempre trabalhar com Fibonacci nesse sentido de linhas de tendência, nunca num gráfico lateralizado. A gente vai pegar o candle, o pavio da vela que está no ponto mais alto ou mais baixo, e vai traçar até o pavio da vela que está no ponto mais baixo nesse caso. Aqui, como vocês podem ver, eu te falei, ó, é o 100%, que vai ser o 100%. Esses preços aqui vão estar sempre corrigindo para isso aqui, sempre vão ficar dentro desta linha. Esse Fibonacci poderia ser traçado aqui também, não seria ruim, mas estaria num curto período de tempo, né? Aqui a gente pega mais tempo do gráfico e fica melhor analisar assim por diante. Então, agora que eu falei para vocês, ó, aqui tá o 38.2 e o 61.8, e o 50, que são os pontos que a gente vai focar, né? São os pontos de força que a gente vai prestar atenção. Nesse 23.6, né, que era o que eu não tinha lembrado, nesse 23.6, não vamos dar muita atenção para ele, porque é onde o gráfico que vocês podem ver, ó, não tem muita força, né? Não tem como a gente utilizar muito ele como fonte de resistência e suporte, certo? Aqui, analisando o gráfico, só vou abrir para vocês aqui a canetinha para facilitar a minha explicação. Bom, vamos lá. A gente vai analisar aqui, a gente vai usar todas as teorias de pullback, linha de resistência, linha de suporte. O preço ele tá aqui, ó. Aqui tá correndo o preço, certo? É que esse gráfico aqui já fechou, né? Não prestei atenção nisso também. Aqui vai estar aberto. Bom, vamos traçar aqui nessa daqui. Aqui, ó, bom, até melhor para vocês, né? Que aqui tá com a linha de tendência de alta. A gente traça daqui a aqui. Não tem muita variação do tempo, mas já apareceu os 3 pontos principais ali pra gente, certo? Nesse gráfico aqui. Por que eu não iniciei o gráfico daqui? Porque esse gráfico aqui já até finalizou, né? A gente já tá dentro desse aqui, certo? Vou pegar a canetinha aqui. Aqui tá o preço, né, ó. A gente está analisando agora para nossa entrada, né? Se a gente tivesse aqui, teria uma entrada. Aqui a gente já pode ver, ó, uma vela de força quebrando essa, que seria a resistência, né? Essa vela de força já quebrando a resistência. Então aqui a gente já vai aguardar o pullback, certo? Aqui a gente já aguarda o pullback, mas vamos analisar o que aconteceu no gráfico aqui para cá, certo? Só para deixar claro, eu tô afirmando aqui, ó, mesmo estando no 23.6, a gente consegue fazer as entradas, mas indico para vocês 38, 50 e 61. Dá para fazer as entradas? Dá. Mas aí o que eu indico? Melhor entrar com uma mão mais baixa, certo? Melhor entrar com uma mão mais baixa do que arriscar, certo? Aqui a gente já tem, ó, deixa eu dar zoom aqui para vocês. Aqui a gente já tem uma teoria legal que eu expliquei para vocês em linha de suporte e resistência. Aqui a gente tem a quebra da linha, aqui o pullback, certo? Possivelmente, essa vela aqui a gente não tem como afirmar, né? Mas é aquela teoria. Se ela já começou subindo, a gente já faria uma venda para finalizar dentro da mesma vela, certo? Então aqui ela quebrou uma linha de suporte, não foi uma vela de força, a gente entraria com uma mão mais baixa, mas respeitando os pontos de força que eu expliquei para vocês, né? Que é o 50, o 61 e o 38. Então a gente entraria com uma venda por tocar a resistência, certo? Vamos ver se tem mais um exemplo aqui para mostrar para vocês. Nesse próprio aqui também, né? Essa vela já aconteceu uma quebra, é uma vela de força, inclusive, ó. Candle bem pequeno, uma vela de força. Aqui respeitou a linha de suporte. Primeiro, um dos gatilhos que eu mostrei para vocês, certo? Aqui tá tendo bastante vela de força, inclusive, a outra vela de força de compra. Ó, mas aqui, um dos gatilhos que eu ensinei para vocês, aqui respeitou a linha de suporte, que seria essa, né? O gráfico começou aqui, respeitou a linha de suporte, logo em seguida houve uma quebra da linha de suporte por meio desta vela de força. Houve uma quebra, aqui a retração, a gente entraria como retração de M5 para
compra, né, como uma linha de suporte. Aqui houve a quebra e aqui a gente analisaria esta terceira vela, aguardando o pullback. Nesse caso, ela pode ter iniciado e ter ido para cima, que é quando a gente entraria, muito grosso aqui, é quando a gente, aqui ó, nesse pullbackzinho aqui, a gente entraria com uma venda, certo? Na retração de M5, caso ela já fosse diretamente para a compra, que é um dos gatilhos que eu ensinei para vocês lá em pullback. Mas isso aqui se encaixa dentro de um pullback. Quebrou a linha, uma vela de força, quebrou essa linha de suporte e o primeiro toque após a quebra é o pullback, certo? Aqui vocês podem ver que vai ter vários pullback, por quê? Porque a Fibonacci foi traçada em um curto período de tempo, vocês podem ver, a gente analisou, traçou ela em 1 hora só. No outro gráfico a gente tinha traçado ela em quantas horas? Fica até melhor analisar, né? A gente pegou das 5 e aqui, vamos ver que horas que era aqui. Bom, 11 e pouco, né? Quase 11h50, né? 11h45. Então, aqui a gente já vai ter 6 horas, né? Mais de 6 horas para traçar essa Fibonacci. Então, aqui a visualização fica melhor. Quanto maior o período de tempo, é melhor para visualizar. Mas tem que ser dentro do mesmo gráfico. Não adianta você pegar um gráfico que já finalizou, que nem no outro caso, e traçar ela, certo? Aqui então, já deu uma explicada mais ou menos no ao vivo, a gente sempre vai ficar atento ao preço, ó, vocês podem ver que aqui eu já teria que trocar para cá a Fibonacci, porque aqui já aumentou, né? Mas vou explicar para vocês em cima dessa aqui que já finalizou o gráfico, mas fica melhor para explicar para vocês. Primeiramente, a gente já pode analisar uma coisa aqui. Tá vendo os 3 pontos que eu indiquei para vocês, 61, 50 e 38? Vocês percebem que nesse ponto, principalmente aqui de 50, o preço ele não sai de perto da linha, ó. Olha o jeito que o gráfico deu uma lateralizada em cima dessa linha de 50 da Fibonacci. Então, é por isso que por isso que é importante vocês deixarem marcados esses 3 pontos, certo? É nessas horas que a gente vai pegando as operações, que o gráfico estava respeitando completamente essa linha de 50, ó, ele não chegou, nem chegou perto da linha de 61, certo? A de 38 a gente pode ver também que respeitou bastante. Deixa eu desenhar para vocês aqui os lugares que respeitou, né, que eu tô falando e não tô mostrando. Mas, ó, aqui vocês podem ver, ó, respeitou como se fosse uma linha de resistência, o preço bateu e voltou. Aqui também, o preço bateu e voltou. Aqui o preço bateu e voltou. Por mais que aqui tá como compra, ele bateu e ocorreu a retração do M5, certo? Aqui a gente teria uma vela de força para compra, uma vela de força para compra. Isso vai ficar para um próximo vídeo sobre analisar velas, né? Poderia ser um gatilho para a gente fazer uma compra, né? Iniciar com compra aqui para final da mesma vela sempre, certo? Olha aqui, o preço batendo e respeitando a linha D38, né? Ele bateu e respeitou, retraiu para compra. Que a gente faria uma compra para finalizar dentro desta mesma vela e daria o win, certo? Vou apagar um pouco desses desenhos aqui. Aqui também mais uma vela de força, esse candle aqui, né? Não expressa muito, então seria uma vela de força de compra. E daí a gente pode analisar aqui em cima dos pullbacks, que é o que? Aqui tem a famosa vela de força de compra, sem candle, quebrando essa aqui, que seria essa linha de suporte, linha de resistência, desculpa, ele estaria quebrando. Já iniciou o nosso gatilho. Ah, Gustavo, mas antes não tem uma respeitando nenhuma das linhas, ela não chegou a encostar em nenhuma. Concordo com vocês. Mas vocês podem ver que ela ficou bem próxima, mas retraiu, certo? Isso aqui também a gente pode usar como gatilho, dependendo, né? Dependendo de quão próxima ela estiver. Você também não vai ver, ela acabou aqui, tem esse espaço aqui, e você achar que ela chegou próxima. Não, olha o espacinho que ficou aqui, ó. Entendeu? Esses gatilhos a gente vai estar utilizando, né? Que eu já deixei explicado lá na aula de pullback. Aqui a gente pode se dizer, então, que a vela respeitou essa linha de resistência e logo após já teve uma quebra com uma vela de força dessa linha de resistência, de força de compra, certo? A gente vai ficar aguardando o pullback para fazer a compra ou a venda. Nesse caso, virou de suporte. Aí você me fala, isso aqui é uma vela de força de venda. Você me fala, Gustavo, por que você não entraria? Nem expliquei. Mas por que você não entraria e por que aqui, caso eu entrasse, né, eu estava operando sozinho, com a teoria que você explicou no outro vídeo, eu teria dado um loss. Primeiro, ela teve esse paviozinho já para cima, ela começou se iniciando para compra. Pode ser um gatilho também para não entrar para a venda. Lembra? O nosso gatilho é, caso desça direto, a gente já vai fazer a compra.
mas principalmente por conta dessas velas aqui, a gente pode analisar elas, que elas estão muito lateralizadas, tá vendo? Elas não dão pra gente muita certeza do que a outra pode fazer. E essa daqui veio com uma vela de força já quebrando outra linha de suporte, certo? Essa linha de suporte, por isso que a gente não entraria. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui a gente já teve o pullback já bem próximo, primeiro toque na linha depois, né, da quebra, e já iniciou outro pullback, que aqui ele já quebrou com uma vela de força de compra também, certo? Porque é bem pequeno o pavio, com uma vela de força de compra, e a gente ia ficar aguardando o pullback aqui pra frente, né, nesse caso, que foi onde ocorreu. Foi bem aqui. Deixa eu apagar aquele estrela ali também. Ó, mas dentro desse pullback, a gente já poderia ter efetuado duas entradas. A gente conseguiria efetuar duas entradas, que seria nesse ponto, como linha de resistência, e nesse ponto. A gente entraria nos dois pontos como venda, levando em consideração a retração de M5, e daria o win também. Porque por mais que esse aqui é a venda ficou maior, né? Ou esse aqui que é a compra ficou maior, no caso, a gente entraria nesse ponto como venda e ele estaria abaixo. Então daria o win. Rapaziada, voltei. A webcam tinha acabado a bateria, até pedi desculpa pra vocês. Acabei esquecendo de colocar pra carregar. Vamos continuar, até perdi um pouco onde eu tava na explicação aqui, mas vou continuar a explicação aqui pra vocês, certo? A gente tava falando, eu acredito, a gente tava falando sobre o pullback aqui, né? Aqui teve uma quebra em cima deu uma vela de força, mas e a gente vai ficar esperando o próximo toque, que seria aqui o próximo toque onde daria o pullback, certo? Nesse caso, né, como tá explicando pra vocês, aqui a gente teria duas entradas que daria win, né? Aí você fala, Gustavo, por que você garante tanto que você entraria nessa? Pelos pontos de força que eu mostrei pra vocês, né? Que aqui a gente tá trabalhando em cima do 50. Então, esse seria um ótimo momento pra gente entrar com essa operação, certo? Levando em consideração que essa Fibonacci tá traçada em cima de uma LTB, de tendência de baixa, e que o preço vai estar sempre corrigindo para o 100%. Certo? O preço sempre vai estar corrigindo para esse 100% aqui. Mas é quando a gente vai estar operando em cima dos 3 pontos que eu mostrei para vocês. Aqui a gente já tem outra operação que a gente conseguiria entrar em cima de da retração de M5 por vela de resistência, por linha de resistência, desculpa, de venda, que daria win. Que mais? Ó, aqui temos mais duas em cima de vela de suporte, principalmente aqui seria um pullback, né? Aqui o gráfico começou aqui, quebrou com uma... Não é nem uma vela de força isso daqui, mas aí vai de acordo com a análise de outras coisas no gráfico, que eu vou estar postando para vocês, ensinando melhor sobre a análise de velas, né? Que a gente tem que analisar também as velas, né? E aqui já teve uma quebra, mas não foi uma linha com uma vela de força, houve a quebra da linha de suporte. Aqui houve a quebra de resistência, me perdoem. Aqui houve a quebra da linha de suporte, mas também não foi uma vela de força, certo? Então aqui o gráfico ficou bem truncado em cima desse suporte e resistência. Vocês podem ver que depois, ó, aqui na frente do gráfico ele não chegou mais nessa linha. Ele não chegou mais, ele ficou na linha de 50, certo? Aqui a gente já teria duas entradas, né, como eu estava dizendo para vocês. Já teria mais duas entradas com a mão mais baixa por conta dessa análise desse pullback aqui, nada muito certeiro, né? Aqui poderia fazer igual aconteceu nesse caso aqui, poderia quebrar novamente e iniciar outro pullback, e então a gente entraria com duas mãos baixas, mas nessa daqui específico, nessa daqui eu já entraria com a mão cheia por conta dessa ter respeitado, né? Como essa respeitou, analisamos essa vela, essa respeitou, a gente entraria nessa daqui com a mão normal que vocês entram, né? Quantidade normal de dinheiro que vocês entram. Então a gente entraria como uma compra para finalizar dentro dessa mesma vela, aqui também uma compra para finalizar dentro dessa mesma vela e daria uma win, certo? Aqui a gente já tem outra que a gente poderia entrar nessa daqui, levando em consideração que essa respeitou, a gente poderia dar loss ou não, né? Porque ela ficou bem em cima da linha, então às vezes eu acho que o loss não entraria aqui não. A gente só retornaria o nosso dinheiro, ia dar cashback, né? Mas como vocês podem ver, tá sendo bastante utilizada a teoria de suporte, resistência e pullback. Então, vai no outro vídeo para vocês já ficarem atentos nisso e já saberem como utilizar, certo? Ó, aqui a gente, nesse caso aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês, até houve a quebra, né, com uma linha de força da linha de resistência. Isso poderia ser um gatilho para a gente entrar aqui, mas um dos motivos também que talvez a gente não seria muito coerente é porque tá muito próximo, tá vendo? As velas estão se iniciando muito próximo da linha, certo? Mas pode se interferir numa área de resistência, numa área que o gráfico está respeitando. Mas como as velas estão se iniciando muito próximo, a gente talvez não entraria, certo? Nesse caso aqui, acredito que seja o mesmo caso que eu estava falando, eu dei o zoom e ficou melhor a visualização, tá vendo? Já fica a dica para vocês, ó.
no zoom fica até melhor a visualização do gráfico. Houve a quebra aqui com a linha de força, aqui já tem outra linha de força de venda, aqui houve um respeito na linha de suporte, então aqui já tem um gatilho, né, que eu ensinei pra vocês no vídeo de pullback. A gente vai ficar aguardando o pullback, primeiro toque na linha, venda, caso ela já se inicie indo pra cima, certo? Aqui a gente já daria mais um win em cima da teoria de pullback, com essa teoria, né, da retração de M5 mais o pullback aqui, onde tocou a linha, certo? Aqui a gente tem uma vela de força de venda, que não tem um candle, mas já dá para perceber que ela pode retrair já na outra, né, no caso, a outra já por meio da análise de velas, a gente já pode perceber que vai vir com uma de compra por esse daqui, por esse motivo, né? Ela tá com força de venda, mas o candle dela é muito grande, certo? Então a força compradora depois de um tempo começou a aumentar, mas não foi suficiente para mudar essa vela em si, né, que ela deve ter expirado. Então, essa daqui já foi de compra. Mas não vamos, nesse caso, a gente não entraria numa operação. Aqui, a gente já entraria também com uma operação na teoria de linha de resistência. Então, a gente entraria com uma venda, daria win dentro da finalidade dessa mesma vela, né? Retração de M5. Vou ficar batendo na tecla para vocês ficarem atentos nisso. Já daria win, ela respeitou essa área de resistência do gráfico. Nesse caso, você fala, Gustavo, aqui também tocou, por que a gente não entraria? Por aquele motivo que eu falei, né? Ela se iniciou muito perto da linha, então não valeria a pena, fazer a operação aqui, certo? Agora, aqui, né, como ela passou para cima da linha, já se inicia um pullback, certo? Essa vela aqui, bom, não acredito seja, pode ser considerada uma vela de força. Esse candle tá pequeno, mas é aquilo que eu falo para vocês. Quando vocês têm dúvida, entram com a mão mais baixa, certo? Mas aprendam a gerenciar também, né? Não vai só fazendo entrada assim, sem aprender a gerenciar, sem saber fazer a leitura do gráfico correta. Vou postar um vídeo sobre gerenciamento para vocês, para ficar melhor, certo? Aqui já aconteceu outro pullback, deu a quebra, aqui já ocorreu a toque na linha. Nesse caso, não entraria, né, porque a gente não tem nenhum dos gatilhos que eu ensinei para vocês na aula de pullback, não tem nenhum gatilho aqui. Quais seriam os gatilhos, né? Essa aqui não é uma vela de força que quebrou. Essa vela aqui também não se iniciou, aparentemente já indo para baixo, ela vai ter um candlezinho aqui, certo? Daria para vocês talvez entrar com uma mão mais baixa, mas eu não apostaria, não correria o risco aqui, certo? Aqui a gente tem mais uma quebra da linha de suporte do gráfico. Você fala, Gustavo, mas não seria uma aula de Fibonacci? Após o Fibonacci ser traçado, sempre vai ser traçado em LTA LTB, ele nada mais vai funcionar como uma linha de suporte e uma linha de resistência, certo? A gente vai utilizar o Fibonacci, principalmente facilita que vocês tenham esses 3 pontos, onde a gente mais presta atenção, que são esses 3 pontos, 38, 50, 61. A gente vai ficar analisando o gráfico só em cima disso, vai ficar analisando o gráfico também em cima da correção daquele 100%, e a gente vai ter essa linha traçada em cima de uma tendência. Então, a tendência do gráfico, quando ele no ponto mais alto até o ponto mais baixo, é permanecer nesse meio, entendeu? É quando a gente entra com as nossas análises, para fazer as operações da maneira correta. Deixa eu dar mais um aqui, para mostrar para vocês. Aqui a gente tem início de mais um pullback, certo? Mas sem nenhum gatilho também, não temos nenhum gatilho. Nesse caso, ó, aqui não tem uma vela, não tem nenhuma vela, não tá respeitando essa linha de suporte. Só ocorreu um pullback bem aleatório, né? Sem nenhum gatilho pra gente estar operando. Por isso que a gente não entraria com a operação aqui, certo? Então acho que, rapaziada, basicamente é isso, a aula de Fibonacci. O que vocês têm que prestar atenção é nesses 3 pontos, né, que eu deixo enfatizado para vocês. Ao ser traçada a linha, presta atenção nesses 3 pontos, 38.2, 50, 61. Sempre levar em consideração que ela vai ser traçada do ponto mais alto do pavio até o ponto mais baixo, ou vice-versa, do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Na linha de tendência de alta vai funcionar da mesma maneira, certo? Nas mesmas madeiras, os mesmos 3 pontos vai funcionar da mesma maneira. Sempre vai ser traçada em cima de uma linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Nunca vai ser traçada em cima de um gráfico de lateralização, certo? Vai ser utilizado na Fibonacci para você analisar ela da maneira correta. A teoria de pullback, suporte e resistência. Então, se você não sabe, já vai assistir os outros vídeos. E fiquem atentos, principalmente nesses retornos que as velas dão, certo? Como eu mostrei para vocês, né? De respeitar aqui esse ponto, né? De estar respeitando esses pontos de força que eu mostrei para vocês, certo? Para finalizar o vídeo, então, essa é a aula de Fibonacci para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscrevem no canal, ativem o sininho, ativem as notificações, né, o sininho, e passem lá no meu Instagram, me segue lá, vou estar postando conteúdo para vocês, curte o vídeo também, e fiquem atentos que amanhã vai estar saindo mais um vídeo para vocês. E o que eu tava comentando sobre a novidade que eu tinha para vocês hoje,
é que nada mais, nada menos, rapaziada, tô lançando um grupo no Telegram pra gente estar operando junto lá, pra eu estar me aproximando melhor de vocês, certo? O grupo vai estar ficando pronto. Acho que amanhã eu já consigo soltar pra vocês entrarem lá. Então fiquem atentos. Vou estar postando também no Instagram, por isso que é interessante me seguir lá. Vou estar postando assim que o grupo já estiver no seu formato certinho. Vou estar fazendo operações no grupo de Telegram. Vou estar fazendo operações, então entrem lá. Vamos estar operando junto, vou estar trabalhando com vocês. Qualquer dúvida, vocês vão poder tirar comigo por meio do grupo lá também, em Fibonacci ou alguma teoria que vocês ainda não saibam, certo? Essa é a novidade para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto do vídeo, tanto da novidade, certo? E vamos estar indo junto nessa caminhada que a gente vai voar, certo? Tá finalizando o vídeo aqui. Um forte abraço, valeu, falou, fui.